daquele voto, que depois, inclusive, transcreverei, mas que se encontram basicamente no seguinte: é que não se trata, na verdade, apenas de direito adquirido, mas de direito atual. Ou seja, atual. Naquele momento da reeleição, independentemente da fundamentação em direito adquirido, que é também bastante razoável, ela havia direito à reeleição, nos termos do parágrafo 5º do artigo 14 da Constituição. O que ocorre... A recandidatura, não é direito à recandidatura. A recandidatura, direito à recandidatura. O que ocorre é que nós estamos diante de uma situação especial, porque não há regra de transição. Essa que é a questão. E eu não posso ler a Constituição admitindo que exista uma contradição entre preceitos. A Constituição ela não contém contradições, ela tem que ser interpretada na sua totalidade, por isso que às vezes eu insisto, até talvez de modo exagerado nisso, eu tenho que interpretá-la no seu todo. Pode ser sentido. Então não há essa contradição, não é? Então não há essa contradição. Eu tenho que considerar a peculiaridade, a especialidade. Tem o nome que se quiser dessas situações. Nós já fizemos isso aqui, até recentemente, nesse voto que eu dei lá no TSE, eu mencionei um mandado de segurança em que se examinava exatamente a ausência de regras de transição. Era aquela questão da promotora, não é que... Concurso. Da questão do concurso, não é? Então, o que eu quero dizer, com as vênias devidas dos que entendem no sentido contrário, é que nós estamos aqui diante de uma ausência de regras de transição para disciplinar a situação fática de que se cuida, que não é abrangida pela norma regime. Eu não quero supor a existência dessa contradição. Por isso, eu peço vênia à ministra Ellen, a ministra relatora, peço vênia também para agregar a essa minha manifestação agora. Eu não vou lê-la por uma questão de brevidade, mas as razões daquele voto e voto então no sentido de dar provimento ao recurso. Bom, como já adiantamos antes, o voto do ministro Eros Grau, ele serviu de base, inclusive, para o entendimento final da Corte, um entendimento que, aliás, de certa maneira foi até apertado, né, Lídio? Foram 6 votos a 4 que levaram à decisão de que a promotora de justiça licenciada Maria do Carmo Martins Lima pode exercer o cargo de prefeita de Santarém, no Pará, mesmo diante de uma determinação constitucional que veda o exercício de atividade político-partidária por integrantes do Ministério Público. Neste caso, porque houve um entendimento de que ela podia se recandidatar, ela foi reeleita, já que foi prefeita da cidade nos 4 anos anteriores. Quer dizer, foi esse o entendimento, portanto, repito, final do tribunal por uma votação de 6 a 4. Isso, todos os ministros do plenário, quando votaram, trouxeram argumentos que eram convincentes, mas realmente a maioria foi no sentido de dar provimento ao recurso trazido por essa candidata, no sentido de que ela pode voltar ao cargo, mas, Carlos, a gente tem que fazer uma observação que é exatamente no sentido de que hoje realmente a Constituição Federal proíbe o exercício de cargos eletivos para pessoas que fazem parte do Ministério Público, do Ministério Público em geral. Então, se ela fosse uma pessoa que hoje é promotora de justiça e se candidatasse hoje, obviamente essa candidatura estaria proibida exatamente porque faltaria um requisito de elegibilidade, no caso desse exemplo que eu acabei de dar. Mas, no caso, houve toda essa discussão do plenário do Supremo justamente porque antes da emenda constitucional número 45, ela já tinha já estava em exercício no seu primeiro mandato. E depois, como ela estava licenciada, ao final do primeiro mandato, foi possível uma reeleição, ou seja, ela participou novamente de uma eleição e foi eleita por aqueles
por aqueles munícipes, como diz até o próprio ministro Marco Aurélio. Então, o caso aqui era saber se havia, por parte dessa candidata, um direito adquirido à reeleição, já que tudo isso se deu no momento de transição, ou seja, no momento em que a Constituição regia essa hipótese de uma forma e houve uma emenda, que foi a 45 de 2004, mudando essas regras. Então, no caso, os ministros entenderam que, como era um caso de reeleição e não de eleição, e sim de reeleição, ela já teria, então, o direito de se candidatar e, no caso, como foi eleita, de tomar posse naquele cargo e tudo certo para a candidata. Então, foi a decisão do Supremo. Vale lembrar que, no caso, também não significa, como você já adiantou, não é? Já disse, que não é que, vamos supor que você se torne promotora de justiça hoje, qualquer pessoa, e eu posso apenas me licenciar e me candidatar a um cargo de prefeito ou algum cargo eletivo a partir dessa decisão. Não é isso, a questão é bem diferente. Hoje, um promotor de justiça, para se candidatar, ele teria, então, que se afastar definitivamente do cargo para ocupar esses cargos eletivos. E a repercussão geral, ela fica valendo para casos semelhantes, ou seja, se houver algum promotor que já ocupasse o cargo, respeitadas também estas datas, isso é um detalhe importante também, que fez parte da argumentação, essa repercussão, essa decisão, ela vale também para em casos semelhantes em que haja esta série de coincidências, referentes inclusive às datas de eleição, a data da emenda constitucional 45, a Constituição de 1988 também. Isso foi um ponto importante até para se decidir se esse caso teria ou não repercussão geral. Como nós já falamos anteriormente, o Supremo entendeu que tem repercussão geral, mas um dos argumentos trazidos pelo ministro Ricardo Lewandowski é que esse recurso não teria repercussão geral justamente pelo fato de se tratar de um caso único, com datas únicas, acontecimentos que não conseguiriam ser repetidos por outra pessoa. Então, ele entendeu que não deveria ter o reconhecimento da repercussão geral, mas como já que houve, né, passaram então ao julgamento do mérito, entendendo que por ser um caso específico, peculiar, onde essa pessoa, embora fosse promotora, estivesse licenciada, ela já fazia parte ou seja, ela já tinha participado de uma eleição, já era candidata eleita e depois houve apenas um pedido de reeleição e que, no caso, foi uma votação das pessoas que moravam naquele município de Santarém, então deveria ser respeitada a vontade popular também. Bom, esta foi a decisão, portanto, encerrando o nosso programa Síntese de hoje. Lígia, obrigado pela participação mais uma vez, enquanto marcado no próximo Síntese da próxima semana com outros julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Eu que agradeço. E obrigado a você, amigo da TV Justiça, por estar conosco aqui em Síntese, que volta na próxima semana aqui na TV Justiça.